Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Veia, empreendedorismo, vendas e alta performance vocês encontram por aqui. Sempre com convidados especiais, hoje com Malu Celestino. A Malu Celestino é médica veterinária de formação, fez transição de carreira e hoje é um expert em vídeos curtos que vendem. Seja bem-vinda, Malu, ao nosso podcast. Muito obrigada, Francisco. É um prazer estar aqui conversando com você hoje. É exatamente isso que o Francisco falou. Eu fiz a transição de carreira da veterinária para o digital há 1 ano, né? E comecei, assim como o Francisco, né? Trabalhando com o marketplace. Comecei na pandemia vendendo máscara na Shopee, para vocês terem uma ideia, da cidade do meu marido, que é uma cidade de tricô. E vendi muita máscara de academia, inclusive. E aí eu comecei a perceber que eu gostava, que eu tinha essa veia do empreendedorismo. E aí comecei a importar produtos e tive e-commerce próprio, fitness. Só que eu vendi todo o meu estoque através do TikTok, no orgânico. Nunca rodei um ADS. E aí foi quando os vídeos começaram a explodir realmente. Era aí final de 2021, começo de 2022. E aí nasceu essa paixão pelos vídeos curtos, que foi inclusive assim que eu conheci o Francisco. Muito bacana, Malu. Tenho certeza que você vai contribuir muito com a nossa audiência. A gente vai trazer um tema muito interessante, que são os vídeos curtos, né? Sim. Que hoje é uma necessidade básica de qualquer negócio, né? Estar no digital, produzir o conteúdo. A Malu é expert nesse tipo de produto. Vamos falar também de live commerce, que é interessante, né? Trazer alguns cases, falar um pouco sobre esse tema. Malu, você quer se apresentar para a galera? Talvez contar um pouquinho da sua história lá do começo, como surgiu, como assim? Uma médica veterinária hoje, né? Um expert no digital. Eu tenho certeza Sim. que quem está ouvindo a gente, com certeza, é algo que muitas pessoas, né, querem fazer e às vezes não sabe como fazer isso, né? Então conta um pouco como é que foi essa transição, quem é a Malu e como aconteceu essa transição de carreira assim tão avassaladora. Sim, não, com certeza. Eu me formei em medicina veterinária em 2018. Eu fiz medicina veterinária na USP e fui morar nos Estados Unidos para fazer o meu mestrado. Então, eu acho interessante falar isso, porque muitas vezes as pessoas saem da faculdade, vão para um mestrado, um doutorado, e aí elas pensam: eu não vou fazer outra coisa, porque eu já perdi todo esse tempo. De forma alguma você perdeu tempo, né? Você estava investindo no seu estudo, mesmo que depois você não use, vamos dizer assim, não use isso. Mas eu uso muito do que eu aprendi na veterinária, no meu mestrado, fazendo mestrado fora, né? Não só a língua, porque hoje em dia eu tenho clientes americanos também, mas a experiência de vida, o amadurecimento. E aí, durante o meu mestrado, eu era uma pessoa muito sozinha. Os Estados Unidos é um país maravilhoso, mas é muito difícil, assim Isso já era como... pandemia, não? Não era Ainda pandemia? não, Ainda não. 2018. 2018. Assim como empreender sozinho, né? Inclusive, eu vi vocês falando sobre isso. Nossa, o mestrado no exterior foi muito sozinho. E eu era uma pessoa sedentária, comecei a malhar. Então, veio disso, veio da musculação, né? Uhum. E malhava e acompanhava muitas influenciadoras no TikTok. Ninguém usava TikTok em 2018, só eu, né? Mas eu acompanhava elas no TikTok, YouTube. Eu consumia muito conteúdo nas redes sociais, mas não publicava nada. Eu era só uma espectadora. E aí eu voltei para o Brasil, finalizei o meu mestrado no meio da pandemia. Então eu voltei assim, fugida, vamos dizer, eu e minhas 2 cachorras que eu levei para os Estados Unidos comigo. E a gente voltou no meio da pandemia, já fui morar com o meu marido e precisava de um emprego, né? Tinha voltado, recém-formada no mestrado, desesperada, consegui um emprego na área comercial de veterinária. E eu estudei o meu período todo da faculdade para trabalhar com gado de leite. Então eu imaginei que era isso que eu ia fazer, né? Então a vida leva a gente para caminhos que a gente nem imagina. E aí, trabalhando na área comercial, eu comecei a sentir um pouco o que era o marketing. Na verdade, eu sentia a falta que fazia um bom marketing, né? E todas as ideias que eu dava de marketing, assim, né, para minha supervisora na época, não, a equipe de marketing que é responsável por isso, meio que, né, me colocando no meu lugar. E eu falei, pô, eu quero ser da equipe de marketing, então, porque eu tenho todas essas ideias, mas não tenho Então como você se implementar. formou em medicina veterinária, mas nunca atuou de fato na medicina veterinária. E aí fez uma transição de carreira para o marketing, talvez quase que por acidente, né? Você entrou e percebeu que gostava disso. A gente vai trazer esse tema aqui agora, que você está falando de uma empresa tradicional que precisa inovar, mas muitas vezes não sabe, nem tem consciência da necessidade, né, e da importância de fazer isso, que é um tema super interessante. Pessoal,
eu conheci a Malu lá no Mercado Livre, em um evento, né, que o Meli criou uma ferramenta Sim. que inicialmente era Meli Shorts, agora mudou para Mercado Livre Clips, né? Um Isso. problema ali, talvez, de patente de nomenclatura, de nome, de marca. Mas o Marketplace, né, o Mercado Livre, assim como a Amazon, identificou A a necessidade. necessidade de aplicar, de criar essa ferramenta que vem muito alinhado com as novas gerações, com as Sim. novas plataformas, com as novas tecnologias. Eu quero trazer aqui, principalmente, tentar extrair de você, pro empreendedor que está nos ouvindo, que começa a despertar consciência. Poxa, eu preciso fazer isso aqui, mas não faço ideia como fazer, eu Sim. não tenho equipe para fazer. E a gente vai organizar aqui para tentar ensinar o máximo e Com extrair todo o seu certeza, conhecimento, com tá bom? certeza. Ó, vamos começar aqui inicialmente sobre a questão dos vídeos curtos, né? Uma tendência mundial que tá rolando, né? A gente tava nos bastidores falando sobre essas ferramentas, os micro-influenciadores. Eu quero trazer esse assunto que eu achei super interessante Sim. e tenho certeza vai contribuir muito quem tá ouvindo a gente. Sim, com certeza. Francisco, não tem mais como negar, os vídeos curtos estão em todos os lugares. Então, eu tenho até algumas amigas empreendedoras que falam, mas eu não quero, não quero fazer vídeo, não quero aparecer. E tá cada vez mais difícil, entendeu? Não tem como. Não tem como negar que a pessoa que faz vídeo, que tá ali, que tá viralizando, vamos dizer assim, ela tá mais presente na rede social e, consequentemente, ela tá captando muito mais clientes e vendendo muito mais, que seja. Mas isso nem sempre é fácil para uma pessoa que tem um e-commerce, que tem um marketplace, você bem sabe, né? A vida é corrida, tem muitas, muitas coisas para fazer dentro da sua empresa e você ainda tem que pensar em produzir conteúdo. Então, realmente é complicado, que é o que a gente estava conversando aqui antes, que estão surgindo outras opções para isso, né? Então, os social medias já vieram aí para ajudar as pessoas, né, a produzir esse conteúdo, mas o UGC, né, que era o que eu tava falando pro Francisco aqui antes da gente E o começar. o que significa isso? UGC é o User Generated Content, que nada mais é que é conteúdo gerado pelo usuário. Então, o que aconteceu, Francisco? Os grandes influenciadores, atrizes, que você vê falando sobre, por exemplo, um produto. O sérum tal lá. Uhum. Começou a cair muito o poder de conversão dessa pessoa. Porque a pessoa assiste aquilo ali e ela fala, é publi. Eu acho que não transmite a realidade sobre o produto, né? Sobre o que é o produto. O cara já olha assim e fala, isso aqui é pago, isso aqui já é combinado, digamos assim. Claro. E tem um outro podcast que eu citei o caso, né, da minha namorada lá em Campos do Jordão. Então, cara, aqui no TikTok, no vídeo aqui, nesse modelo, tá a realidade do que é a verdade absoluta, sem filtro, né? Não é um fake. Exato. E aí, falando sobre essa questão do micro-influenciador ou do grande influenciador, a gente tem vários cases gigantes no mercado, né? Como a Virgínia, que a gente citou agora há pouco, que fez uma live que faturou 12 milhões de reais. E só não faturou mais porque deu um problema, não foi? Deu um problemão no site lá. A gente vai trazer esse tema aqui ainda. Então, se você tá aqui com a gente, continua com a gente acompanhando, porque você vai aprender. O foco aqui é sempre entregar um conteúdo de valor, conteúdo de mentoria, que tá na sua mentoria, que tá na minha consultoria, para que esse empreendedor, aquele empreendedor que tem empreendedorismo na veia, que tá acompanhando a gente, aprenda e aplique no teu negócio. Mas pode continuar. Então, essa ferramenta, o que eu acredito hoje, por exemplo, Malu, eu tô montando uma estrutura de marketing na minha empresa, mas montar uma estrutura não é a realidade de todas as empresas, porque você precisa de um social media, você precisa de um coordenador de marketing, você precisa de um cara de tráfego, precisa de um design. Muita gente precisa de influenciadores ou pessoas que consigam gravar esses vídeos. É muita coisa, uma estrutura muito robusta e não é a realidade da maioria das empresas. Se você contrata uma agência, eu costumo falar, cara, trabalho de agência hoje infelizmente não funciona. E não funciona principalmente porque o empreendedor, ele terceiriza a responsabilidade, ele joga para a agência e na verdade isso é um trabalho que tem que ser feito muito a quatro mãos. A agência ela pode sim contribuir, porque se você está começando, você não entende o básico, a agência vai te ajudar a construir esse caminho. Agora, a execução parte muito do empreendedor, parte muito da estrutura que ele tem. Você me contou sobre uma tendência nos Estados Unidos, né? Que é uma ferramenta, que na verdade, eu quero que você me explique um pouco mais sobre isso. Claro. E explique também pra galera aqui, que eu acho super interessante. Isso que você falou das agências, elas precisam se atualizar, né? Como tudo no mundo tá sempre se atualizando, elas precisam se atualizar, que é o que já está acontecendo nos Estados Unidos. Então, estão abrindo, né, agências que fazem exatamente esse intermédio. Então, elas têm as marcas, que seriam as empresas, os e-commerces, enfim, e elas têm os influenciadores. Sejam eles nano,
micro ou até macro influenciadores. E eles chamam mesmo lá nos Estados Unidos de marketplace de criadores de conteúdo. Então você como empresa entra lá e fala, bom, quero criar uma campanha, tenho um produto X que eu quero vender, não consigo produzir conteúdo em escala, porque foi o que você falou, não é todo mundo que consegue ter um time em casa, e um time que faça produção em escala de criativos, de conteúdo para ir para as redes E muitas sociais. vezes esse criativo que é produzido por profissionais não fica tão legal. Não Ele performa. não performa, não engaja, não converte. É diferente daquele vídeo com o influenciador. Autêntico, mais natural, que foi aquilo que eu falei. Começou a cair por terra aquele influenciador, a Gisele Bündchen, falando da Pantene. A gente sabe que ela não usa Pantene, entendeu? Uhum. Então, hoje em dia, o UGC veio exatamente para isso, que é uma pessoa normal. Muitas vezes ela nem tem seguidores nas redes sociais, mas ela sabe fazer vídeos, ela sabe mostrar o potencial do seu produto. Então, ela tem esse conhecimento de script, de headline, de CTA, o que funciona, e ela cria o UGC, que é o vídeo conteúdo gerado pelo usuário. Então, fica aquela coisa natural, como se eu estivesse te indicando aqui, pô, Francisco, eu adorei esse produto. E fica aquela coisa pessoal, que é muito o que a Gen Z hoje em dia procura, né? Eles não querem mais essa coisa fake, essa publi que não funciona mais. Não converte. Você trouxe essa questão desse modelo de negócio, inclusive tem uma aqui no Brasil que está, acho que talvez modulando um pouco essa tendência, que é Acelera aí. Então, basicamente, ele conecta esses influenciadores, até grandes influenciadores, às vezes globais, e aí eles têm uma espécie de hub, onde você manda o conteúdo que você quer tal, Bacana. ajuda a estruturar e o cara cria. Mas o que você tá falando é uma outra versão, onde o cara não necessariamente é um cara grande, é um cara que é como se fosse um freelance de conteúdo, como existem outras ferramentas para outras criações de conteúdo, nesse sentido você tá dizendo, né? Exatamente. Esse cliente que eu tenho, que é americano, eles desenvolveram um aplicativo onde você precisa ter apenas 1.000 seguidores. Então, você não precisa ser grande nas redes sociais. E caso você tenha menos de 1.000 seguidores, subindo um portfólio legal... Pô, eu subi um portfólio lá onde eu faço conteúdo de beleza, fitness, pet, família. Então, os portfólios são incríveis, assim. Qual que é a empresa? A empresa chama Incense. E ela atua no Brasil ainda não? Ainda não. Ainda não atua no Brasil. Ainda E não. você tá ajudando eles nos Estados Unidos. Sim, eu gerencio todas as redes sociais deles. Que legal, hein, gente? Ó, não é brincadeira, não. É bem bacana, é bem bacana. E assim, abriu meus olhos, Francisco, porque eles têm esse aplicativo, então é uma nova profissão. A nova profissão, não tenham dúvida disso, vai ser o criador de conteúdo gerado pelo usuário. Então, ele só faz aquele tipo de conteúdo. E a gente de já tem uma nichos, né? referência como essa aqui no Brasil? Uma empresa como essa atuando no Brasil? Não. Você que tá ouvindo Ó, aqui, por oportunidade. favor, se você querer esse negócio, não esquece de pagar os royalties e distribuir aqui com a Malu e com o Francisco, né? Bom, ainda não, porque eu tenho planos futuros aí para um período bem próximo. Eu acredito muito, porque quando eu vejo, né, hoje, o pessoal do dropshipping tá atuando muito nisso. Então, o que eles fazem? Eles criam uma página de produto. Cara, você pode ver falando de fitness, né? Um hand grip, que produto que custa, sei lá, R$15, R$5 importado. O cara vende a 100 pau e o cara monta aquela landing page estruturada, coloca vários depoimentos daqueles influenciadores, mas natural, mostrando o negócio acontecendo, dando resultado. E aí a gente vai para uma outra exponencial de realidade, né? De impacto. Porque o cara... Não é a black fraud, né? É algo natural, real, que traz muita afinidade e realidade para quem tá consumindo. Fala, cara, poxa, essa pessoa parece comigo, ela tem um problema que eu tenho, é algo real e natural, e eu acredito muito nesse modelo. Agora, falando do Brasil aqui, tem alguma coisa nesse sentido? Como que um empreendedor que fala, cara, eu entendi, eu tenho um produto, eu tenho essas canecas bonitas aqui do e-commerce na veia, quero vender e tal, ou qualquer outro produto, como é que eu contato esse influenciador? Essa ferramenta não tá disponível, já existe alguma coisa que esse empreendedor possa fazer aqui no Brasil? Tem alguma recomendação? Sim, já existem agências que estão fazendo isso, né? Inclusive, eu indico a Caroline Freitas, que ela tem Influenciando a Agência. Então, ela faz exatamente isso. Você entra em contato, fala o seu tipo de produto e ela encontra o influenciador ou um nano, né? Micro-influenciador. Influenciando a Agência, Caroline Freitas. Show. Chamem ela lá, que ela é top. E aí, ela conecta com alguém que tem a cara da sua marca. Muito Porque legal. não adianta, né? O que é legal nesses portfólios, que eu falo que me brilha os olhos. Eu sou uma mulher casada. Malu, eu tenho uma pergunta pra te fazer antes Pode aqui. falar. Porque eu tentei fazer um trabalho assim, e quando eu contatei alguns influenciadores, ainda não tem resposta, porque eles não têm estrutura, às vezes não tem resposta, muita gente chamando.
custava muito caro e eu percebi que não deu retorno. Então, Uhum. nesse caso lá, já é uma solução que não custa tão caro, que é mais barato. Exato. E aí, o que eles fazem é gravação de vídeo. Qual que é o trabalho que essa empresa Tá. presta? Que eu acho interessante pro pessoal que tá ouvindo Sim, aqui. como que funciona exatamente, Francisco? Você vai criar, né, um perfil seu dentro do site dessa empresa. Você não vai utilizar o aplicativo. Quem utiliza o Certo. aplicativo são os criadores de conteúdo. E aí, ali dentro do site deles, você tem um marketplace de criadores de conteúdo. Então, vamos supor, você está procurando um criador de conteúdo, sei lá, como eu, 1,60 m de altura, cabelo pintado, enfim, você pesquisa exatamente o que você precisa. Tem até as Uhum. categorias lá. E aí, você pode fazer uma proposta para esse influenciador. Ou o contrário, você gera uma campanha. Tem uma campanha, a média de preço, tá? Só para vocês terem uma noção lá. Varia assim de 50 a 100 dólares um vídeo. Então, não dá pra gente converter. Não adianta falar Uhum. que seria 250, 500 reais um vídeo, porque não é a realidade. Mas eu acredito que a gente vai começar a trabalhar. E eu já trabalhei com micro-influenciadoras na minha marca de e-commerce, cobrando isso, 50 a 100 reais o vídeo. E foi aquilo que você falou, porque a gente precisa de quantidade grande de vídeos, né? Sim. Hoje em dia a gente busca postar aí no TikTok 2, 3 vezes no dia. Como que você vai produzir isso in-house? É muito difícil. Então, você tendo ali um canal que você consiga contactar esses influenciadores. E você pode falar exatamente o script que você quer do vídeo, ou pode confiar, né, na capacidade criativa daquele cara que tá ali, que é um criador de conteúdo. Muitas vezes o empreendedor ele não é criador de conteúdo. Ele é foda em muitas outras coisas, mas ele não quer tá ali gravando e Aham. tal o produto dele. Então eu acho que isso vai abrir muitos caminhos aí ainda no Muito e-commerce. bacana. Até porque, às vezes, o cara, além de não ter tempo, você imagina um empreendedor que tá cuidando de uma operação, que tá fazendo a coisa acontecer no dia a dia ali, apagando fogo. Como é que o cara Sim, vai parar e tá em estado de espírito pra gravar o conteúdo, pra pensar num roteiro é direitinho, para muito o cara não difícil. consegue fazer. E é claro, né, quando a gente tem empreendedores com esse perfil, é maravilhoso. Eu trouxe aqui a Letícia, que é um dos Sim. primeiros cases de mentoria que a gente tem do e-commerce na veia. E é um baita case, né? Ela saiu de quase zero de faturamento para 120 mil de faturamento em 6 meses. Ó. E só tem ela e uma funcionária, né? Só que ela tem essa pegada muito forte, que ela consegue produzir o conteúdo, ela tem Uhum. principalmente o bom gosto de entender o que o cliente dela espera ver, como é que faz para poder converter, como é que quebra a objeção, Sim. como é que desperta desejo. Isso é fantástico, só que não é a realidade. Eu falei agora nos bastidores para Malu também sobre o caso da Ecoflame Garden, né? Uhum. Os caras saíram de zero para 40 milhões de faturamento. Gente. Cara, e a venda são 30 milhões de reais. São 30 milhões de reais em vendas feitas pelo direct. Esse é o caso da Ecoflame Garden. Não E sabia. toda essa estrutura, toda essa aquisição e essa venda foi feita muito em partes em parceria com influenciadores, mas pela construção de vídeos curtos. Então, aqueles Uhum. vídeos que tem ali 1 milhão de visualizações. E muita gente parece, cara, é impossível fazer isso aqui. Não, se você tá no momento certo, com a Sim. tendência correta, se você pega um áudio bacana e pega um tema que esteja alinhado, de repente hypado no momento, você consegue alcançar essa audiência e fazer Uhum. a venda. Poxa, queira que não queira, é a forma mais barata de se vender hoje, porque cada vez mais tá caro. O clique lá nos Estados Unidos, então, tá Sim, se tornando exatamente. totalmente inviável. E essa parte de vídeos curtos, empresas que constroem audiência para o seu público, né, que contribui com a comunidade, mas com o seu público precisamente, elas vão se destacar e crescer e performar ao longo desse tempo aqui. Sim. Malu, mas beleza, sobre vídeos curtos, né? A gente já entendeu aqui que é algo básico e necessário que a empresa tem que fazer e que é a possibilidade dela pegar, quem sabe, essas agências, contatar e Uhum. fazer isso acontecer. Você hoje faz um trabalho já nesse sentido de ajudar, assessorar as empresas? Como é que você Sim. faz isso? Sim. Na verdade, hoje em dia eu presto consultoria e mentoria. O que que acontece, Francisco? Eu sinto muito isso. Na mentoria, tinha mentoria individual para empreendedores. Mas quando você tem uma eu presa, né, que a gente fala que você faz tudo, fica muito difícil. Uhum, Então eu ensino a pessoa exatamente o que que ela precisa postar, em qual momento, eu envio todas as trends que ela tem que fazer e ela não conseguia, não conseguia. Eu me sentia muito nesse ponto que a pessoa não conseguia ir pra frente porque ela não tinha tempo. uhum, Então, o que começou a acontecer? Eu comecei a treinar pessoas para estarem junto com esse empresário e conseguirem aí realmente pegar esses clipes, fazer esses reels.
mas são empresários como você que têm a condição, né, de ter alguém, de ter um time in-house. Nem sempre isso é realidade, então o que está acontecendo? Eu estou começando a dar muita mentoria individual para a pessoa que quer prestar esse serviço. Então, tem até uma mentorada minha que ela tá fazendo isso. Ela é social media, mas vamos dizer, é um passo a mais do social media, essa nova profissão, onde ela vai até o estabelecimento 2 vezes no mês apenas, e ela capta todo o conteúdo. Então, isso é Sim. muito interessante até para o pessoal que trabalha com vídeos, videomaker. Ela vai até o estabelecimento, por exemplo, uma clínica veterinária, 2 vezes ao mês, capta todo o conteúdo do mês e aquilo ali ela vai jogando em diferentes reels, acompanhando as tendências. Então ela não precisa estar em house, ela consegue atender vários clientes, Uhum. mas aquele empresário tá sempre com um conteúdo fresquinho, né? O conteúdo novo ali. Muito interessante. E você que está nos ouvindo aqui, fique atento, fique de olho, porque hoje o que performa nas campanhas de publicidade, o que mais converte é exatamente o criativo. Então, dependendo do criativo que você fizer, suas campanhas vão ter um resultado assim extraordinário, né? Você vai ter uma semente extremamente fértil que vai germinar e vai florescer e vai trazer uma baita colheita para você. Então, fica atento nisso na questão do criativo. E essa pessoa, uma pessoa como você citou, ela pode ajudar essa empresa a performar e Claro. aumentar muito suas margens de lucro. E é Uhum. claro, poxa, é uma nova profissão, entendendo que o mundo está mudando e a maioria das profissões que existiam há 30 anos já não existem mais. Com certeza, boa parte de que existe hoje, provavelmente, já não vai existir daqui a 5, 10 anos, ano que vem, quem sabe. Uhum. Então, é uma nova profissão. Tô estruturando um departamento de marketing na minha empresa, coordenador de marketing, achar alguém qualificado, à altura, coordenador de marketing para empresas, vai ser algo natural. Porque antes, Sim, o marketing na empresa era tratado como, cara, se der a gente faz. Não, os vídeos, exatamente. se der rede social, se der a gente faz. Uhum. Vamos ter um departamento de vendas, um departamento de PCP, um departamento de expedição. Agora, o departamento de marketing vai ser como o departamento de produção, de PCP, de expedição, de vendas. Vai ser como algo assim fundamental e essencial dentro do negócio. Então, você imagina que uma pessoa que talvez entra na tua mentoria, que se forma nesse quesito, o que tem de empresário, inclusive eu tô precisando, eu ia fazer um contato Sim. contigo essa semana, falar, cara, Malu, consegui contratar o coordenador, agora eu preciso de um gestor de mídias sociais para entrar no meu negócio, Sim. porque 2023 eu quero virar chave, quero trabalhar muito brand, quero entrar nessa onda da nova criação de conteúdo, me destacar no mercado e nessa geração nova, que a gente pode até entrar nesse tema agora, né, sobre Sim. o comportamento dessa galera, como é Era que eles estão fazendo, né? Você quer Era puxar isso já? exatamente isso que eu ia te falar, porque mudou muito. Então, hoje em dia, você mesmo falou da sua namorada, a gente busca tudo na rede social. Então, eu tô aqui, por exemplo, vim aqui pro podcast. Se eu quero almoçar, eu não vou no Google. Eu não vou mais no Google e jogo lá restaurante perto de mim, né? Eu Uhum. vou no TikTok e coloco o nome da cidade que eu tô e o restaurante, o tipo de restaurante que eu quero. E aí lá foi aquilo que você falou, é o conteúdo autêntico, né? A pessoa tá realmente mostrando, foi bom, valeu aquele preço que ela pagou. Não é aquela coisa meio, vamos dizer assim, disfarçada, né? Ai, não, é bom sim, vale a pena. E aí você chega lá e não é. No Uhum. TikTok é a real, entendeu? Então, às vezes você gastar rios de dinheiro com um vídeo super elaborado, vídeo institucional, é óbvio que isso ainda existe, ainda precisa para o seu site. Mas para a rede social, não performa. Não Eu performa. diria que pra venda já não performa. O meu vídeo mais viral, que foi 1,8 milhões de visualizações, foi um que eu fiz no quintal da minha casa, mostrando como que eu usava o meu produto, que era aquela faixa elástica, Aham. aquela band. E um outro vídeo que eu tinha feito, contratado, profissional e tudo, acho que performou bem. Teve, sei lá, suas 10 mil visualizações. Mas compara 1,8 milhões de visualizações, o quanto de vendas que eu não fiz através daquele vídeo, que é uma coisa que ainda é muito difícil mensurar. Então, a gente entra em outro ponto, que seria o ponto negativo, né? Para os empresários, para os e-commerces. Esse social commerce ainda é muito difícil você mensurar quando não é para um ADS, né? Quando é Uhum. pelo orgânico. Quantas pessoas será que clicaram no meu site depois daquele vídeo? O TikTok está começando a entrar nessa área aí do Mercado Uhum. Livre Clips e do Amazon Inspire, onde você vai poder finalizar a compra dentro do TikTok. Cara, Isso- esse tema é interessante, porque há 3 anos atrás, 2 anos atrás, eu ficava olhando aquilo, eu falei, cara, como que o TikTok
não é um marketplace. Como ele não faz essa venda aqui dentro? Eu Ainda. entendo que no Brasil deve ser difícil pra caramba. A logística é algo dificílimo de acontecer. Sim, sim. Mas se de repente o TikTok consegue sincronizar com algum marketplace, onde o cara clique lá e faça a compra. Eu Uma fiquei pensando API. numa fusão de Shopee e TikTok junto, ou alguma coisa nesse sentido. Eu acho que faria um estrago muito grande e ajudaria muito também a esses empreendedores. Sim. A gente trouxe essa questão desse tema do Mercado Livre, né? Que foi onde a gente se conheceu. Sim. Inclusive, acho que a Tencent, que é construtor do TikTok, foi responsável por ajudar o Mercado Livre a desenvolver a solução, não é isso? Sim, eles tiveram uma parceria com o TikTok e a Amazon Inspire também tem. Então, tipo, o TikTok realmente ajudou essa galera toda. Mesmo eles construindo dentro da plataforma deles, eles ajudaram sim, tanto a Amazon quanto o Mercado Livre. Que interessante, gente. Isso aqui vai com certeza mudar o jogo mais uma vez, né? Para a parte de e-commerce, parte de vendas. Agora, a gente tá falando da geração Z. Esse pessoal, eles estão muito assim. É absurdo o que essas influenciadores, o que eles estão conseguindo fazer, né? E converter e alcançar as pessoas. A audiência muito nativa, muito. Eu não sei se chamaria de realista, mas é impressionante. E eu acredito muito nesse formato e que vai ser principalmente agora, não só o presente que já é, mas o futuro de uma forma exponencial. Eu quero citar 2 cases aqui rapidinho para vocês terem noção do poder da internet, né? 2 cases que eu gosto muito. Um deles é de um molho, nada a ver, mas assim, a menina é chefe, não era famosa, nada, postou uma receita, chama Pink Sauce, né? Era uma influenciadora, não era influenciadora na época, agora é americana, que ela postou uma receita desse Pink Sauce. O Pink Sauce viralizou em junho de 2022. Estourou mesmo no TikTok. Todo mundo fazendo a receita dela. Agora ela fechou uma parceria com uma empresa da indústria alimentícia dos Estados Unidos e vai ter até no Walmart, vai estar nos supermercados. Vocês imaginam como mudou a vida dessa menina, dessa chefe? Não, da Por conta empresa, de do um produto. vídeo. Da empresa e do produto. Exato, exato. E a vida dela, que era uma chefe comum. E outro case, que é de uma escritora que eu gosto muito, que ela escreveu um livro que viralizou no BookTok, que eles chamam, né? BookTok é como se fosse o clube do livro do TikTok. Todo mundo que gosta de ler acompanha a hashtag, compartilha com a hashtag BookTok, né? Livro Talk. E fez tanto sucesso, viralizou o livro dela, que ela era uma escritora normal, mas ela virou assim, top 1 vendidos, esgotou o livro dela, e aí ela lançou a edição número 2. Então, assim, é esse o poder que um vídeo viral, ou alguns vídeos virais têm num negócio, né? Numa carreira. Essa ideia de web celebs, né, ela foi constatada e aconteceu lá na China. O Alibaba, no livro Alibaba, aliás, a recomendação, se você está nos ouvindo aqui e nunca leu, o livro Alibaba, acho que é uma história de sucesso. Tá até ali, é isso mesmo, Alibaba é uma história de sucesso. A gente tem um case, ele conta alguns cases lá das web celebs, né? Foi uma das primeiras, né? Eu acho que uma das primeiras a conseguir fazer R$1 milhão, na verdade, 100 milhões de reais em vendas em 24 horas. Então imagina 100 milhões de reais em vendas em 24 horas, muito estruturado e trouxe através dessa web celebs. Então essas empresas que tem toda a estrutura, né, que faz a coisa acontecer, que tem um produto que entrega, faz a parceria e esse cara e essa pessoa ganham participação. Inclusive, é o caso da WePink com a Virgínia que a gente trouxe. Sim. A WePink, a Virgínia, ela ganha acho que 20% do faturamento bruto que a WePink tem. Cara, é um valor astronômico. Então você imagina que ela fez uma live ali e vendeu 15 milhões em 12 horas. Então ela vai ganhar 3 milhões de reais pelaquela venda. É assustador esse volume de vendas. Uma empresa conseguir fazer isso, quanto que ela gastaria em publicidade, em marketing e tal? Hoje, para a minha empresa, hoje eu faço campanha de publicidade, meu ROI de 14. Que eu seguro o ROI nessa altura, que é um ROI bom, mas eu não consigo maximizar a venda. Mas a realidade hoje é ROI de 8, ROI de 7, ROI de 9. Custa muito caro. Então, para vender esse volume que a WePink vendeu, principalmente se fosse no valor correto, a empresa teria que vender num valor bem menor e gastaria 2 pau de publicidade, não teria o mesmo efeito, com certeza. Então, essa web celeb, ou esse nano influenciador, ou micro influenciador, vai conseguir, assim, maximizar muito a venda de qualquer empresa lojista. Agora, eu entendo que tá faltando ainda, Malu, soluções aqui no Brasil para facilitar intermediar. Alguém mostrando isso para o empreendedor. Eu tô aqui, você pode usar minha solução, é fácil de acessar, fácil de pagar, fácil de utilizar. Poxa, tudo muito novo, né? Foi aquilo que você falou, essas profissões, elas foram surgindo assim, pensa,
da pandemia pra cá, praticamente, muita coisa. A gente já tinha o TikTok, já utilizava, mas o boom do TikTok mesmo foi na pandemia, né? Virgínia mesmo é um grande exemplo disso. Ela foi youtuber por muitos anos. Então, isso eu acho legal tocar também nesse ponto, que às vezes as pessoas têm o sonho de se tornarem influenciadoras e tudo mais nas redes, e aí vem um caso como o da Virgínia e acham que foi do dia pra noite. Não, ela é youtuber há muitos anos, né? Uhum. É que realmente o boom dela foi na época do TikTok, e o que eu gosto muito nela é a repetição. Então as pessoas falam, ah, é insuportável, a gente não aguenta mais ela repetindo aquelas músicas do Zé Felipe, mas ela fez todas as músicas dele estourarem. Uhum. Pela repetição, porque a gente vê milhares e milhares de vídeos dela fazendo a mesma dancinha lá, e aí fica na nossa cabeça. Quem não é visto não é lembrado. E no caso dela é totalmente o contrário. A gente vê ela em todo lugar, todo mundo quer comprar dela. E será que as plataformas estão prontas para isso? Porque foi o caso da live dela, né? Teve um problema ali no software e eles perderam. Era para ter mais de 40% de faturamento. Sim, sim, Foi esse você que case. me mandou essa Eu notícia? publiquei no Instagram lá, Ah, um foi dos isso. fundadores lá da WePink, assim, muito bravo com a plataforma, né, que tá hospedado o site, que não suportou, deu problema, caiu, e eles perderam, né, muito, muito em faturamento, né, tava responsabilizando, assim, não vamos tocar, né, Sim, qual que é a empresa e tal, mas é algo, surreal. assim, surreal que eu acho do caramba. E a gente traz agora também, baseado nessa questão de venda e tal, a questão do live commerce, né? Live Sim. commerce que é algo que eu venho testando lá na empresa, testei a live shop, né, no Instagram Uhum. e testei também live commerce dentro do marketplace. Então, como a gente é um case, né, é um dos principais vendedores da plataforma, tanto o Mercado Livre quanto o Shopee, a Sim. gente geralmente sai na frente, né? Então o canal convida a gente para testar novas soluções. Então a gente Uhum. tá sempre testando primeiro. Então a gente testou no Mercado Livre, eles aplicaram ali por alguns dias, depois interromperam. A Shopee a gente está fazendo. Teve Uhum. até um case lá, a gente, poxa, fez uma live na Shopee, teve acho que 1,3 milhões de likes na live, muita gente Oh. participando, é um baita número. Então, Uhum. a venda, cara, fez Bacana. venda, mas o fato das pessoas terem visto a gente lá, né, apresentando nossa Exatamente. marca, Exatamente. mostrando, falando um pouco assim, a cara, quem fez a live inclusive foi eu, se for tiver ouvindo a gente, vai na da Shopee lá, entra nas últimas lives, que a Uhum. gente vai estar lá, uma das primeiras lives que a gente fez, eu Legal. tava lá, apresentei o produto e tal, fez venda sim, mas muita gente veio inclusive comprar com a gente, compras grandes, influenciadores, falou, cara, eu caí no seu Instagram, eu só comprei porque eu vi vocês na live. E a live que vocês estavam fazendo me pareceu ser muito real, muita verdade ali. Uhum. Você mostrando o produto, explicando o que é É. importante, o que é bom, o que não é. Eu queria que você, de repente, trouxesse o É. seu conhecimento com relação a esse tema Mas esse também. ponto que você falou foi muito importante. Foi você que fez a live. Então você é uma pessoa comunicativa, você conhece o seu produto. Então você fala com entusiasmo sobre o seu produto e soa natural, né? Não é Sim. aquela coisa forçada. Então no live commerce, o host faz muita diferença. Quem tá ali na live, né? Você mesmo falou, às vezes a gente cai numas lives que a gente não dura ali segundos, né? Porque também tem essa. A atenção das pessoas para ficar parado numa live, hoje em dia a gente perde o foco muito fácil. Então tem que ter um host ali, que geralmente são influenciadores que são contratados, né? Porque nem sempre o CEO, né? O empresário tem essa dinâmica aí que você tem, mas precisa ter um watch time, né? Precisa ter uma retenção ali para conseguir ter uma conversão, senão a pessoa vai entrar, ai, live, não quero. Então realmente é um desafio que seja uma coisa interessante e depende muito do host. É legal esse tema porque eu já vi CEOs, né, donos de negócio tentando fazer algo nesse sentido. E eu até acredito muito na evolução que você pode aprender e desenvolver. Uhum, Porém, eu já vi cases assim desastrosos. Eu falo, cara, por que esse cara não foca no que ele é bom e ele não uhum. contrata pessoas pra ser à frente desse negócio e tal? Mas, cara, eu confesso pra você que eu tô tentando também formar pessoas à frente do meu negócio, que eu não quero que dependa da minha cara pra vender. Só Uhum. que não é fácil você Sim. envolver uma pessoa que não é dono do negócio, ela ser boa na venda, ela ser boa em apresentar o produto, ser dinâmica, É. ser carismática, estar envolvida, ser importante. Não é tão fácil de conseguir. Então tem esse ponto também, Malu, que, Sim, poxa, com é certeza. real. E um case meu mesmo, quando eu tinha o e-commerce e cheguei ali na marca de 100 mil seguidores no TikTok, foi um baque, assim, porque eu era eu presa, né? Fazia tudo sozinha e tinha que gravar o conteúdo, tinha que fazer as vendas, tinha que embalar, enviar, toda a logística, era tudo eu. Uhum. E chegou num ponto ali que eu fiquei saturada mesmo da produção de conteúdo em si. Eu queria produzir conteúdo, mas eu também tinha que fazer todo o resto. Então,
A gente vê muito essa onda de CEOs, né, vamos dizer assim, mas dos empreendedores querendo ser também a cara da marca. E isso é ótimo, funciona bem, principalmente em aplicativos como o TikTok, mas a gente tem que ter um cuidado aí com o burnout, né, com o excesso de trabalho em cima dos nossos ombros e para não desfocar do que também é importante na empresa, Sim. né? Então, é bem complicado essa parte de você lidar com tudo e ainda produzir o conteúdo. É por isso que está entrando muito essa questão do conteúdo gerado pelo usuário, para você poder ter diferentes rostos ali também, né? Para ser mais representativo, porque era sempre só eu mostrando o produto, né? Não tinham pessoas diferentes para. Porque às vezes eu não relaciono com uma pessoa, olha o meu vídeo e não se relaciona comigo. Mas se for uma outra micro-influenciadora, nano-influenciadora, vai vender muito mais. Eu diria até talvez não ficar travado somente na cara. Porque é muito bom quando você É. tem uma figura à frente do negócio. De fato, o negócio. A Letícia, que eu citei da mentoria, é um case assim. Ela cresceu Uhum. muito. Poxa, ela é a cara do negócio. Falei, cara, você não sai. Então, desde o momento que eu peguei ela fazer a mentoria, né, o passo a passo, eu vim acompanhando, puxando a orelha, dando direção. Eu acredito muito nesse modelo que funciona e dá retorno, dá resultado. Sim. A pessoa vai evitar cometer muitos erros e vai corrigir rápido algum erro que estiver acontecendo no momento. Mas a realidade é que, de repente, esse CEO, esse dono de negócio, tem outras áreas que são vitais para o negócio, para a sobrevivência do negócio. De repente, ele precisa cuidar da venda, ele precisa cuidar de outras áreas, até encaixar. Então, testar essa questão do micro-influenciador, testar vários influenciadores, quem sabe até encaixar, você fala, cara, essa pessoa aqui, ela se destacou no meio dessas campanhas, desses Uhum. influenciadores. Será que eu consigo trazer ela para minha empresa, para participar, Sim. para coordenar essa parte de conteúdo? Talvez, muito provavelmente, né, o marketing hoje ele desconstruiu, ele tem várias áreas dentro do marketing, né, que de repente agora vai surgir uma área dentro do marketing que é a questão da criação do conteúdo, mas muito específico, cara, ele é a criação de vídeos curtos, talvez, né? Malu, e ainda sobre live commerce, qual que é a sua opinião, sua visão sobre a live commerce? Tu acha que de fato é uma tendência que veio para ficar? Tá acontecendo aqui no Brasil, não tá? Qual a tua opinião sobre isso? Então, a gente vê acontecendo muito ainda nos países asiáticos, né? O pessoal da China ainda gosta muito do live commerce. O próprio Alibaba que você falou, né? Que você citou o case deles, eles fazem muito isso. Mas no Brasil, eu senti que deu uma caída depois da pandemia. Eu acho que na pandemia isso era a solução, né? Para Uhum. muitos negócios locais. Então, na minha cidade mesmo, muitas pessoas começaram a fazer live commerce. Mas hoje em dia eu vejo como algo pontual. Que dá para você fazer numa ocasião especial dentro da sua loja ali, Uhum. seja uma queima de estoque, né, mudança de estação, mas eu apostaria muito mais os meus esforços nos vídeos curtos, tanto no orgânico quanto no pago, do que no live commerce. Eu acho que faz sentido. Você acha que pode ser também porque as lives que foram produzidas não tinham tanta qualidade? Eu diria que assim, se você faz uma live para fazer um lançamento de uma coleção Uhum. e você cria ali uma expectativa de um desconto, né, algo exclusivo Sim, naquela live commerce e tal. Porque se a gente falar que ela não dá resultado, a gente teria que aceitar que a Virgínia não fez o que fez na live, exato, sabe? exato. Mas se você faz ela por fazer, né, sem uma Uhum. estrutura, Antecipação, sem né, o tanto de antecipação. antecipação que a Virgínia trouxe ao redor dessa live, e o tempo de duração foi uma coisa fora do comum, né, todo mundo ficou falando das 12 horas de duração da live dela, como que ela aguentou, então ela trouxe uma polêmica aí ainda dentro dessa live, então eu concordo totalmente com você, se for uma coisa, como eu falei, um evento, né, um marco na sua empresa, alguma coisa assim, sim, mas fazer por fazer. É. Quem sabe você que tá nos ouvindo aqui, que tem um e-commerce, né? E de repente pensa em live, você pode testar, de repente, no lançamento de coleções. Falar, cara, vou lançar uma coleção nova, eu vou lançar a campanha do mês. E nessa Uhum. campanha, na live, exclusivamente, você vai ter que declarar, né? Antecipar ali, mostrar que vai ter um diferencial por estar na live. É claro, fazer Sim. live por fazer. Você citou o caso do Pet Shop, né? Aqui nos bastidores, Sim, que o sim. cara fez a live, o pessoal interessada, né? Como é que foi isso lá? Esse pet shop é um case de sucesso, na verdade, chama La Pet, é de Mogi Guaçu. Sua Eles são, cidade? assim, eu moro em Mogi Mirim, do lado. Eles Aham. são super queridos, então até legal citar eles aqui. Eles são bombados no Instagram. Eles não têm equipe de marketing, nada. É a dona mesmo, que faz tudo, e ela é muito sacudida. E ela faz as lives, assim, de 3, 4 horas de live e vendendo.
e vendendo. E é desse jeito, é promoção. Então ela não faz live por fazer, ela faz uma live de, por exemplo, queima de estoque. E ela vende tudo que tem na loja. Você vai no dia seguinte pra buscar, porque eu comprei na live também, Aham. né? Você vai no dia seguinte pra buscar, não tem nada nas prateleiras. Então, quando ela quer ali renovar, né, mudar de coleção, ela faz essa live e ela vende tudo. Mas o que que é complicado? O controle, né? Então é aquela loucura, Francisco, porque a galera vai mandando no comentário lá, eu quero, eu quero. E aí as assistentes que ficam ajudando ela tem que ver quem foi a primeira a falar que queria ficar com o patinho lá de borracha do cachorro. Aí se outra mandou, fui eu, não foi ela. Então, Uhum. assim, dá uns rolo, dá uns rolo. E uma coisa que é legal pontuar aqui é, a gente não pode ficar dependendo, eu gosto muito que você fala de multicanais, né? E isso vale para as redes sociais também. Né? Porque nada que está nas redes sociais é nosso, a gente precisa de multicanais lá dentro também. Então, quando caiu o Instagram, você lembra? Você lembra desse dia Sim. caótico? Caiu o Instagram, muita gente que vendia pelo Instagram fez o quê? Não tinha TikTok, não tinha YouTube Shorts, Às vezes às não vezes tinha não tinha site site. Poxa. próprio. Exato. Então, o que está acontecendo? Nos Estados Unidos, algumas plataformas, eu estava até ouvindo um podcast esses dias, estão começando a construir dentro da própria plataforma do site uma maneira de você fazer uma live. Então, como se fosse. Sabe quando você faz a live no YouTube e aí você joga no Instagram para jogar pro Eu ia YouTube? trazer esse tema agora. Imagina É. só se a rede social, né, a pessoa que tá fazendo a live no Instagram, ali de uma certa forma, ela. Como você compra ali aquele selo pro cara que tá fazendo Uhum. a live, daquela mesma forma o cara conseguisse pagar Clicar e comprar. essa compra, esse produto no site, sem ter que ir até o site, sem ter que fazer checkout, sem ter que nada. Então, Sim. agora, a Shopify é uma das maiores plataformas de e-commerce no mundo, né? Uhum. Sempre foi muito focada antigamente ali no dropshipping, mas hoje, né, os caras têm grandes cases, né, de e-commerce, Sim. grandes operações, e agora estão testando nesse momento. O YouTube está testando com o Spotify, com o Shopify, exatamente essa ferramenta. Então, o cara vai Bacana. estar fazendo a live no YouTube, fazendo o vídeo ali, e aí o cara pode clicar ali e ele comprar exatamente ali sem sair do lugar. Então ele vai clicar. Sensacional. Claro que essa solução eu acredito que vai vir, né, tanto no TikTok quanto no Instagram, porque é algo que o mundo tá ardendo, tá gritando pedindo Sim. isso. Cara, vê lá na live, poxa, imagina se a pessoa estivesse fazendo a live, o sucesso que seria. Então, basicamente, ela vai Sim. clicar, vai usar a solução de conteúdo, de vídeo curto ou de live, ou seja qual Uhum. for, Uhum. e ela vai estar conectada com o site conectado com o ecossistema de soluções, pagamento, Incrível, logística. Então, incrível. tô comprando aqui esse item pro meu pet aqui, e eu vou receber esse item amanhã, clicando e comprando aqui sem preocupação nenhuma. Sem precisar buscar, né, porque a galera ainda foi lá buscar no pet shop. Mas eu achei interessante isso que você falou da Shopify, o meu e-commerce era Shopify, né, e eles criaram dentro da Shopify, eu acredito que ainda não esteja liberado para o Brasil, mas vale checar, essa plataforma de conexão do influenciador com a marca. Então eles já sacaram que o UGC está crescendo muito nos Estados Unidos, e aí agora eles têm dentro da Shopify, né, mais uma das soluções que a Shopify está trazendo. Eu vejo muitos influenciadores falando sobre isso no TikTok, no Twitter. Galera, tá cheio de oportunidades lá. Se eu não me engano, é Shopify Collabs que chama. E aí eles estão juntando a marca que tem o site na Shopify com o influenciador. Porque é de interesse da Shopify que todo mundo venda mais. Aham. Então, eles criaram mais esse Já tem, ecossistema. Malu, algumas empresas que fazem a solução. Como funciona? Você tem a sua loja na Shopify, e aí você conecta micro-influenciadores ou influenciadores ou não influenciadores. Uhum. Então, basicamente, essa pessoa vai quase que espelhar a sua loja, vai espelhar a sua loja, né? Dar a sua cara, seu toque, ela vai ter Sim. sua própria loja com os seus produtos, ou de repente ela vai fazer, né, gerar tráfego e ela vai ganhar uma comissão, a participação. Então, como vai funcionar? Essa empresa, ela provavelmente, uma delas é a Mais.com. Então, a Mais.com tem uma base com 100 mil influenciadores, onde Uhum. você conecta a Mais.com com o site na Shopify e o influenciador é conectado na Mais.com. Então, em vez de você Hum. pagar ali seus 10, 15% para o Google, para a Meta, você paga uma parcela Sim. para o influenciador e você paga uma parcelinha para essa empresa. Então, basicamente, seria como os marketplaces. É. Você só paga se vender. Se não vender, você não paga nada. Então, mais ou menos, essa solução é algo que... Eu acredito que essas soluções, elas vão surgindo, né? Conforme a nossa evolução for acontecendo. Sim. O mundo está pedindo essa ferramenta, é algo necessário, e as soluções vão chegar.
É. E a compra, ela é muito feita por impulso, né? A gente não tem dúvida disso. Então, você tá numa live ali, às vezes você nem precisa, né, daquilo que você tá assistindo, mas como a gente falou já, se o host for empolgado, se ele gostar do produto, se ele souber do produto, se você só precisar de um clique, Francisco, as chances, né, do aumento de conversão são incríveis. E assim, quanto menos cliques, a gente vê isso hoje, né? Acho que a Nike é uma das empresas que tem menos cliques que você precisa desde encontrar o site até finalizar a compra. Então, quantos menos cliques, melhor. A gente tá vendo muito isso, né? Eu tô trabalhando em cima de uma plataforma, que é uma plataforma de link na bio. Não tenho MVP ainda, então super spoiler aqui, meus sócios vão me matar. Mas assim, onde você precise de menos cliques até chegar na compra. Então, hoje em dia, a gente tem algumas ferramentas, né, que a gente pode usar no link da bio ali, onde a gente encaixa o nosso site, e aí a pessoa ainda cai dentro do site, ou cai dentro da plataforma de infoproduto, cai na landing page, cai no checkout. Então, assim, quanto menos cliques o seu cliente tiver que dar, melhor. Mais Total. alta a taxa de conversão. É algo que a Amazon, né, quase que criou, né, o One Click, Amo, criou e amo, patenteou, né, isso amo. talvez quase 15 anos atrás, então é algo importante. Eu falo que quando eu crio um site, o que eu costumo fazer? Uhum. Eu pego meu site e mando para algumas pessoas. Minha irmã, falo que minha irmã é uma pessoa impaciente, hiperativa, ela não tem paciência com nada. Aham. Então, se ela conseguir fazer essa compra de forma rápida e me dar um ok, o site é bom. Se não, cadê o botão? Cadê não sei o quê? Onde eu coloco? Cara, isso não tá legal. Tem que ser simples, objetivo e tem que ter pouco clique na jornada Não de precisa compra. de nenhum programa, amei. É testado ali na prática, dentro da Tes- família, muito Testado bom. no campo. Então, poxa, essa questão do tempo de compra, a facilidade na usabilidade do site também é algo que é fundamental para empresas que querem aumentar a sua taxa de conversão. Mais do que nunca, eu acredito que o e-commerce, né, o mundo de compra mudou muito agora nos últimos anos, né? E tende a essa mudança ela continuar de forma muito acelerada. Então, as soluções que a gente está trazendo aqui sobre live commerce, sobre vídeos curtos que vendem, Sim. sobre plataformas, sobre tendências que ocorrem no mundo, é algo que vai ser cada vez mais natural e tende a continuar. Não vejo nada diferente disso. A gente falou aqui sobre live commerce, falou de vídeos curtos. Nessa linha ainda né, de conteúdo para venda, não sei se tem mais algum tema que quer trazer aqui, ou a gente pode ir para a próxima. Como é Acho que você diz? podemos ir para a próxima. O Na que a próxima? gente não falou ainda? Bom, gente, é Isso a bastante gente- conteúdo aqui. Nosso podcast geralmente tem mais de 1 hora e 20 de conteúdo, então, Já sei o que eu quero falar. certo, vamos lá. Uma coisa que a gente não citou foi muito isso de o consumidor se tornar um fã da marca. Então, eu vou até trazer um case que é um e-commerce, que é Use Água Azul, né? Água Azul, que é de marca, de roupa fitness, não sei se você já chegou a ver. A Raíssa Debaldi é a CEO, eu admiro ela demais, assim. Que foi um case de sucesso também usando micro-influenciadoras. O que ela fez, basicamente? Ela pegou uma influenciadora há muitos anos atrás, que exagero, mas assim, 2018, 2019, uma influenciadora, a Natasha. Mas agora é isso, né? Muitos anos atrás, agora é É que isso. muda tanta coisa, né? Mas ela pegou essa influenciadora, que vamos dizer assim, não era nano, era uma influenciadora de médio porte, né? Vamos dizer assim. E aí criou uma coleção dela. Então, ela criou a coleção dela, todas as seguidoras queriam a coleção, né, de roupa fitness dela, que era Musa Inspiradora Fitness. E aí, com isso, a Raíssa Debaldi foi criando fãs da Água Azul, né? Realmente o produto dela é muito bom, eu tenho, e é muito bom mesmo, então não adianta, né? Obviamente, marketing nenhum supre um produto ruim, mas o produto é muito bom, e as pessoas começaram a virar fã e querer ser embaixadoras da marca. Então, elas querem ser embaixadoras da marca por nada, Francisco. Então, assim, não é por ter um cupom de desconto ou por ter uma comissão. Elas querem aparecer nas redes sociais da Água Azul. Sim. Então, elas compartilham, elas marcam a Água Azul. Então, isso é literalmente o conteúdo gerado pelo usuário. Nasceu daí, né? Hoje em dia a gente tem o conteúdo gerado pelo usuário, vamos dizer assim, de forma paga, que seria essa profissão, onde a pessoa cria o vídeo para você. Mas ele nasceu da pessoa realmente gostar do produto e querer fazer um story ali na academia usando a Água Azul. E ela tem, assim, um branding bem forte. Você estava falando de branding, é bem grande dentro das roupas, o nome da marca. E ela foi deixando, ela até falou isso esses dias, acho que num podcast, ela foi deixando a logo cada vez menor. E hoje em dia a pessoa bate o olho e sabe que é Água Azul. Então começou com uma logo maior,
foi ficando cada vez mais pequenininha, mas o branding E já qual a tava... estratégia? Porque essa pegada de logo gigantesco, assim, acho que a Dolce Gabbana que trouxe forte, eu via muito isso na Dolce Gabbana, não sei se eles criaram isso, mas aquele logo gigantesco e tal, Sim, nome da o marca, né? cinto também, É. né. Eu acho que foi bem isso, pra no começo, quando ela era menor, né, você postar um story no espelho e tal, às vezes você até gostava do top da menina, mas não sabia de onde era, não queria Uhum, perguntar, mas não tinha erro, estava escrito Água Azul, entendeu. E aí entendi. você já corria lá no Instagram da Água Azul. E aí ela criou essa legião de fãs, que hoje em dia ela tem o programa de embaixador. Então eu vejo muito isso nos Estados Unidos e tá vindo pro Brasil também, você ter os embaixadores da sua marca. E antes, acontecia muito a gente ter o cupom de desconto do embaixador, né, a Água Azul ainda usa bastante isso. "Ah, eu tenho meu cupom lá Malu10", e aí você compra com o meu cupom, você tem o desconto e eu ganho uma comissão. Lá nos Estados Unidos já está acontecendo de você tem aquele link de suporte, vamos dizer assim, do seu influenciador. Então você compra usando o meu link, o meu site, você nem tem desconto por isso, você quer realmente apoiar esse influenciador. Uhum, E aí aquele influenciador ganha comissão em cima disso. E aí assim interessante. vai criando, vamos dizer assim, vários vendedores para o Esse seu case negócio. da água azul, a pessoa tem participação no negócio ou como é que é isso? Ela é só influenciadora? Você tem informação sobre isso ou não? Até onde eu sei, ela tem o link dela, né, Aham. então cada venda que é feita pelo link dela, ela ganha comissão em cima da venda, como se fosse o mercado de Ah, afiliados mesmo. interessante. Eu usei isso no meu site, eu construí um módulo, uma plataforma que eu coloquei no meu site lá, aonde a pessoa se torna uma espécie de afiliado, né? Uhum. Mas de forma prática e simples, né? Ela se cadastra, a gente valida o cadastro dela, e quando a gente valida, ela vai gerar, vai ser sei lá, um indicado oficial da marca, e Uhum. vai receber até sua foto, né? Seu cupom ali escrito. Então, Legal. cada vez que essa pessoa entrar naquele link, e a qualquer momento da vida, tá? Eu digo, poxa, a gente gera um link, e esse link ela pode fazer o vídeo, ela coloca na bio ou em qualquer vídeo que ela produzir. Então, se essa pessoa entrar hoje no vídeo que ela tá fazendo ao vivo e fazer a compra, ou entrar daqui a 5 anos, né, pelo mesmo dispositivo, ela vai ser traqueada e a pessoa vai ganhar uma comissão Ah, legal, automaticamente. E o legal legal. disso é que o influenciador que tá fazendo o conteúdo, ele vê na tela e ao vivo, né? De repente tá fazendo a Uhum. live, já tá mostrando que tá sendo pago e ela tá recebendo aquele valor na conta, depois ela só faz o saque. O que é Sim. super interessante. Eu acho que as empresas cada vez mais devem, né, procurar essas parcerias com influenciadores, Uhum. porque se tá muito caro vender através da publicidade, se vai ficar cada vez mais caro, com certeza pode ser uma saída essa parceria com esses influenciadores, e aí, em vez de gastar os 10, 15% com o Google, com a Meta, Sim. a pessoa ganha e vai trazer muito mais proximidade e relação de fã e admiração pela marca, porque, de certa forma, ele vai atrelar a imagem que ele tem com aquele influenciador à Uhum. marca que está sendo. Exatamente, você tocou num ponto importante que são as parcerias que têm que ser estratégicas, né? Então não adianta também, muita gente gasta dinheiro, vamos falar assim, gasta, investe e não tem retorno com influenciadores, mas é essa questão exatamente, você contratar uma agência que entenda quais são os influenciadores que são mais interessantes para a sua marca, né? Que conversam com todo o seu branding. Não adianta você colocar uma pessoa que não tenha nada a ver com o fitness, por exemplo, no seu caso. Interessante. E claro que o tema que eu vou trazer aqui agora não tem muito a ver, talvez, com o live commerce ou com os vídeos. Vídeos curtos, sim, mas aquele empreendedor que é influenciador, não necessariamente ele quer vender um produto e tal. Você é uma pessoa que entende muito de vídeos curtos, né? A sua Uhum. especialidade. E vídeos curtos que vendem, mas não necessariamente vendem um produto. A pessoa quer crescer na rede social. Eu sou um Sim. influenciador, ou melhor, eu sou um empreendedor, ou não sou. Eu sou uma pessoa comum que quer me tornar um influenciador. Falando Uhum. de, de crescimento, né? Vídeos curtos que, que performam, que entregam conteúdo, que a pessoa cresce no Instagram, na rede social. Como é que a gente pode trazer, ensinar as pessoas a aplicarem isso no teu negócio, na tua vida, ou no teu Instagram, na tua rede social? Sim. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Antes de você começar a gravar um vídeo, você tem que pensar: o que você está vendendo nesse vídeo? Não, Malu, mas eu não estou vendendo nada. Você sempre está vendendo alguma coisa. Mesmo que seja você, a sua imagem, né? Querendo crescer como influenciador. Então, eu sinto muito, Francisco, que às vezes a pessoa tá colocando aquele conteúdo ali na rede social, pensando muito em viralização. Mas eu falo, antes de você criar um vídeo, você tem que pensar na pessoa que está recebendo aquele vídeo. Então, esse conteúdo é de valor para ela, é interessante, né? O foco não é você quando você está criando um vídeo para colocar na rede social. O foco é a pessoa que está assistindo.
né? Aquilo é interessante para ela, você tem um conteúdo de valor para trazer. E o que é bacana é que hoje em dia, para você trabalhar com o digital, falando um pouco também da transição aí que eu fiz, às vezes as pessoas acham, tem que ser blogueira. Ainda existe esse pequeno preconceito, né? Alguns amigos meus brincam, a Malu é blogueira. Não, eu não tenho nada de blogueira. E você tem muitas carreiras dentro do digital que você não precisa ser um influenciador. Né? Eu crio conteúdo, eu sou uma criadora de conteúdo digital, mas exatamente essa nova profissão que eu comentei, né, do UGC, tem gente criando vídeos para empresas que nem têm rede social. Então, eles estão ali nos bastidores, né, só criando, eles têm essa aptidão, eles têm esse talento de criar vídeos. Então, você não precisa ser um influenciador hoje em dia. E eu também, poxa, criar conteúdo por criar também, de repente, né, não é o caminho. Tem que ter uma base. Eu falo bastante sobre isso também, a gente tem um pensamento muito, muito igual com relação a isso, né? Se você vai criar um conteúdo, tem que agregar sempre a sua comunidade, a sua audiência, né? Qual é a dor que resolve, Sim. como eu ajudo essa pessoa que está me ouvindo ali nesse momento. E aí vai gerar o sentimento de reciprocidade, vai engajar, vai curtir, vai comentar. E a rede social, lógico, vai entregar mais. E isso, no final das contas, é o que a gente quer. Uhum. Eu achei interessante essa questão da sua transição de carreira, porque eu imagino muita gente está nos ouvindo aqui, o cara é CLT quer ser empreendedor, ou o cara de repente é empreendedor fala, cara, não tô feliz isso aqui, eu quero ser, né, quero ser um influenciador, quero prestar serviço. Uhum. Como é que foi a sua transição de carreira lá atrás, assim? O que passou pela cabeça? Falar, cara, eu vou mudar de carreira, o que Sim. eu vou fazer e por que fazer? Como aconteceu isso, Malu? Foi muito louco, na verdade, e no começo de 2021 eu postei um vídeo com meu marido. Era uma transição, né? A gente tava dando aquele espirro. Não sei se alguém é viciado em TikTok aqui vai lembrar. Você dava um espirro assim e saía em outro lugar tomando uma cerveja. E eu fui a primeira, pode ser que tenha alguém, mas acredito que a primeira brasileira a fazer essa trend. Era uma trend que estava vindo dos Estados Unidos, uma trend gringa. E aí eu postei com meu marido, eu não fazia nada com redes sociais. E aí eu postei, eu acordei, tinha 1,5 milhão de visualizações. E eu falei pro meu marido, você tá famoso no TikTok. Aí ele falou, gente, que isso? Então, eu sempre tive um gosto por vídeos, uma facilidade, sempre fiz as transições bem, que você nem percebe, né? Aquela transição Sim. seamless, né, que você nem Aham. vê que ela passou. E aí, besteira minha, nunca mais postei nada, né? Foi só uma diversão ali. E aí, como eu te falei, eu comecei a vender máscara. Era a pandemia, e aí eu comecei a criar vídeo da máscara. Aí o fornecedor da máscara me pediu para criar uns vídeos para ele, porque ele viu que os meus vídeos estavam performando bem. E aí eu comecei a perceber. E eu estava no meu emprego. Não, eu não era CLT, eu era prestadora de serviço, né? Hoje em dia tem muitas empresas que fazem isso, mas eu trabalhava ali das 8 às 18 e quando chegava em casa fazia o meu conteúdo. Então, é possível conciliar? No começo, com certeza. É que eu cheguei num ponto, Francisco, que eu estava muito infeliz com o que eu fazia, né, na minha carreira. Eu acabei aceitando uma outra proposta de uma outra empresa, troquei. E, assim, não recomendo pra ninguém fazer o que eu fiz. Eu estava realmente muito mal de saúde mental, numa depressão, e eu tinha apoio familiar e tudo mais, e eu falei: "Não quero mais isso, quero transição de carreira". Vendi meu carro, isso faz 1 ano, tá. Vendi meu carro, tinha um Ford Ka, e falei: "Bom, esse dinheiro eu consigo viver X meses". E eu tô aqui hoje. Então, assim, foi muita garra, tem dias que é difícil, fazer a transição de carreira, né. Eu fiz pós-graduação em marketing, eu corri atrás, mas nem sempre é fácil, mas é sim muito possível. Malu, pensando na pessoa hoje que quer mudar de carreira, quer fazer essa transição, que dica você pode deixar para essa pessoa? Por onde ela começa, né? Talvez como ela identifica o que ela quer fazer, como ela Uhum, encontra o que ela gosta. sim. Porque com certeza é sim uma dor, tem muita gente nessa situação. Sei lá, dá uma direção para essa turma que tá ouvindo a gente É. aqui. E eu recebo muita mensagem de muitas amigas minhas, né: "Ai, quero trabalhar com digital também". Aí eu falo: "Só vem, né". Mas Uhum. não é tão simples assim, existem muitas áreas e muita gente nem conhece elas ainda, né. Então, como a gente falou aqui em outro momento, eu sempre falo para o meu marido: "Em menos de 5 anos a gente vai ter faculdade aí de gestão de tráfego, de social media", que são coisas que não existiam há 2, 3 anos atrás, né. Até existiam talvez, mas não tinha um nome para elas. Então, no meu começo, eu fiz de um pouco de tudo. Então, eu fiz curso de tudo que você pode imaginar. Isso foi muito bom, porque hoje em dia eu tenho esse conhecimento, mas nem sempre é possível, né, para todo mundo fazer isso. Então, com certeza, eu buscaria um mentor. Mas tomaria muito cuidado também, porque o meu primeiro mentor, né, que eu encontrei na internet, vi um story lá e fiz a mentoria, foi um desastre.
Então, assim, foi bem complicado mesmo, né? A gente não vai entrar muito nisso aqui. Mas é interessante o tema, porque eu encontro muita gente que vem até mim e ela tá assim, cara, tão assim, traumatizada, Desacreditada. desacreditada, traumatizada. Tem um case, inclusive, que é o Felipe, que é da Malik Imports. Esse cara, ele faturou, ele mandou um áudio pra mim anteontem. Tá faturando 250 mil reais por mês. E quando ele me encontrou, cara, o cara tava com convicção. Falou, cara, você é mais um golpe. Uhum. Não, cara, então assim, escolheu. Eu acho que essa questão do mentor é importante, apesar de que hoje tá meio assim. Não sei se a palavra é depravado, mas tá um negócio assim, feio a coisa, porque Sim. todo mundo se tornou mentor. Então, um Sim. mentor, sim, vai encurtar o caminho e fazer com que você acerte mais e erre menos em curto tempo de sucesso ali. Agora, Sim. se a pessoa quer mudar de carreira, de repente ela refletir, de falar, poxa, né, dessas áreas aqui, No que eu sou boa? o que eu sou boa? O que eu gosto de fazer? É. Mas tem que tomar um certo cuidado, porque a grama do vizinho é sempre mais verde. Do outro lado da rede social, Malu, a pessoa tá imaginando você a vida perfeita. Olha a Malu aqui, Claro, faz um videozinho e tá ganhando a vida. Não, cara, claro. fazer um vídeo com qualidade, Eu trabalho igual louca. eu, O eu, Red Bull aqui não deixa mentir, né, eu reclamo Francisco? muito, gente. Eu reclamo muito que eu falo, cara, eu não consigo transmitir o meu conteúdo, né? Uhum. Toda a base sólida que eu tenho de gestor, de empreendedor, de vendedor, do cara que. Um dos caras que mais entendem sobre comércio eletrônico, sobre vendas online, através do Instagram. É. Porque você pegar o celular, ligar a câmera e falar o que você sabe ali é extremamente difícil. Desafiador, né? E Pra muitas ainda pessoas. conseguir editar e deixar esse negócio bonito, dinâmico, num padrão que é gostoso, não é um Sim. tédio você assistir do outro lado, isso Sim. é muito E difícil. foi exatamente isso que eu comecei a perceber, né? Porque que hoje em dia o meu foco são vídeos curtos, eu trabalho com isso, porque pra mim era natural. Mesmo quando eu não estava no digital, eu postava vídeos, acho que eu tive uns 3, 4 vídeos com meu marido de mais de 1 milhão de visualizações. Eu podia ter virado a Yasmin Castilho, mas não virei, você sabe quem que é? Não sei quem é. Ela faz conteúdo de casal, né? Aham. Mas meu marido não quer, quer passar longe disso. Mas assim, eu já tinha esse dom, vamos dizer assim. Hoje em dia eu trabalho muito em cima disso, faço muitos cursos, mas com certeza é o autoconhecimento, né? Você entendendo o que você é bom. Tem gente que escreve maravilhosamente bem, vai virar um copywriter. Então tem inúmeras áreas. Mas a minha primeira mentora excelente mesmo foi a Bruna Ramos, vou até dar um shout out para ela aqui, que ela é sensacional. Ela foi minha mentora de dropshipping. A minha primeira mentoria foi dropshipping, porque eu tinha o e-commerce tradicional, não era dropshipping, eu tinha importado. E eu tive, assim, várias dificuldades na importação, né? Até vi que você fez esses dias uma live super interessante sobre isso. E nós falavam muito disso em 2020. E a Bruna Ramos foi minha primeira mentora. E ela me ensinou dropshipping. Eu sou dropshipper hoje em dia? Não. Mas toda aquela base que a Bruna me ensinou de tráfego pago. Quando eu fiz a primeira aula dela, eu nem sabia o que era tráfego pago. Então, assim, toda aquela base que ela trouxe me fez entender o que eu gostava, né? E eu fui sorteada, muito legal falar isso, mas eu fui sorteada dentro da mentoria dela para ir na convenção digital que a gente vai amanhã, isso há um ano atrás. Uhum. E eu fui sorteada, não tinha dinheiro para ir, né? Eu tinha acabado de vender o carrinho ali e eu não tinha dinheiro para ir, eram 250 alunos e eu falei pro meu marido, eu vou ser sorteada nessa mentoria. Eu vou nesse evento. Porque ela falou, esse evento vai mudar a vida de muitas pessoas. E realmente mudou a minha, eu não acreditava, né? Que ano isso? Faz um ano. 1 ano só? É. Amanhã o evento da conversão digital, você vai palestrar? Não, mas eu subi no palco em agosto para um Aham. talk show. Muito legal. E Malu, essa questão do mentor é algo que eu acredito muito, né? E eu vejo, quando você está crescendo na rede social, começa a chegar um hater ou outro, né? Sim. Falando abobrinha. E o cara vem, poxa, um charlatão, não sei o que e tal. E eu olho assim, poxa, que dó que eu tenho dessa pessoa. Que dó que eu tenho dessa pessoa. Eu tive uma conversa, né? Uma conversa breve assim, fiz algumas perguntas pro João Adib, que é o cara da CIMED. E eu perguntei a ele sobre isso. E o cara, né, que tem uma empresa multibilionária, uma empresa gigante, com 5.500 colaboradores, ele falou, cara, eu tenho um mentor. Como assim um cara com 50 anos, poderoso, gigante, quase que dono do mundo? O cara, eu tenho um mentor até hoje. Porque geralmente o mentor, ele me faz enxergar as coisas de um ângulo que, dependendo do momento que você esteja, provavelmente você vai tomar uma decisão errada. E uma das decisões erradas que eu tomei, por exemplo, sendo um cara já maduro, eu procuro hoje um mentor. Mas um cara que seja, esse cara aqui é o cara que eu quero ser de repente daqui a anos, ou ele é bom em uma área que eu quero melhorar, Sim. principalmente. Então, pensando nisso, em 2021,
quando eu criei a Megadim, esse negócio, cara, foi exponencial, um baita case, né? Hoje eu tenho uma empresa muito bem consolidada dentro do digital, dentro dos canais de venda, marketplace e web no geral. Recebi uma proposta de compra desse negócio, multimilionária, né? Caramba. E eu falo pra você, se tivesse uma mentora naquela época que eu acreditasse, ele teria me aconselhado a vender esse negócio, botar uma baita grana no bolso lá. Uhum. E eu não enxerguei porque naquele momento. Eu tava com o ego inflado, eu tava achando que eu era extremamente poderoso, que eu podia realizar qualquer coisa. E a gente sabe que tem vários desafios. Então, Sim. um dos trabalhos que o mentor faz na tua vida é justamente te ajudar a encurtar o caminho, cometer menos erros. E não que você não vai conseguir sozinho, mas provavelmente com o mentor você vai antecipar, você vai encurtar esse tempo e não cometer esses erros. Quando o tempo vai passando, a vida passa assim, gente, é no estalar de dedo. 10 anos passa voando. E aí, se você pode encurtar, principalmente quando você olha pra trás e fala, caramba, se há 10 anos eu tivesse um cara como eu me acompanhando, eu seria muito maior hoje. Sim. E é claro, tem que escutar o mentor, né? Principalmente se você acredita. Espera validar se esse cara é realmente fiel. Sim, ao porque na rede social, hoje em dia, Só tem foi o que você golpe. falou. Se o cara for bom em marketing, se o cara for bom em entregar conteúdo, muitas vezes... Ah, e detalhe, por que que hoje a gente não tem tantas figuras boas, né? Pessoas, empreendedores que podem te ensinar a encurtar esse caminho? Porque o empreendedor de verdade, aquele cara de campo, provavelmente ele não tem tempo para criar conteúdo. Sim. O cara não tá à frente, o cara não consegue se destacar. E aí abre espaço pro charlatão, pro guru, golpe. Infelizmente é o que acontece. É verdade. Mas tem muita gente boa. Então Sim. a Malu que tá aqui tá fazendo um trabalho para ajudar a desenvolver essas pessoas. Sim. Eu faço um trabalho muito forte, Malu, na questão de e-commerce. Você me acompanha, e-commerce, Sim. marketplace. Mas também quando eu atuo nessas mentorias, eu trabalho algumas áreas, muitas vezes, para destravar mindset. Era E isso que eu você ia falar. fala a palavra mindset hoje, tem muita gente que crucifica, fala que esse charlatão não gosta da palavra. Mas eu acredito sim. Totalmente. Pode pensar. Totalmente. Foi o que eu acabei de falar do sorteio. Eu falei pro meu marido, pensa, eu tinha acabado de vender o carro, não tinha outra fonte de renda, eu tava vendendo na época as máscaras ainda, que me davam uma fonte de renda ali na Shopee, mas não tinha conhecimento nenhum, né? Eu vendia assim, enfim. E aí eu falei pro meu marido, eu vou investir na mentoria da Bruna. E ele sempre me apoia muito, mas ele pensou, né? Falou, meu Deus do céu, o dinheiro e tal, mas vai. Mas eu sabia. Eu falei, isso aqui vai mudar a minha vida. Então, beleza, fui sorteada. E eu falei pra ele, eu vou ganhar esse sorteio. Então, eu nunca duvidei. Mesmo nos momentos mais difíceis, eu nunca duvidei de mim mesma. E quando eu cheguei lá na convenção, eu acho legal falar isso, pra mostrar também a nossa vulnerabilidade. Eu fui no primeiro dia da convenção digital, assisti as palestras e eu quis ir embora. E tinha um segundo dia e eu tinha ganhado. Por quê? Eu não entendia a maior parte das coisas que eles estavam falando. Era tudo muito novo pra mim no digital. Falei, eu nunca vou conseguir. Eu nunca vou chegar lá. E eu vou interromper só pra falar o seguinte. O fato de você ganhar, talvez você não dê tanto valor. Porque quando você fala assim, poxa, eu paguei 5 pau nisso aqui, cara, não vou perder 5 pau. Sim. Muita gente me procura no Instagram hoje, então eu tento ajudar, mando áudio, tento esclarecer, mas dar um programa de mentoria pra alguém, jamais eu irei fazer, porque quando você dá, a pessoa não dá valor. Então, até pra parentes hoje, fala, cara, se eu fizer por você, você não dá valor. Você não vai comparecer no encontro, você não vai no evento. Infelizmente, vai acontecer. Então, eu acho que pagar por isso é algo que te ajuda a comprometer. Eu digo assim, hoje eu faço parte do G4 Club. Cara, o acesso ao G4 Club é algo assim, um astronômico valor, extremamente caro. O G4 Club começou com 80 mil e hoje é 150 mil acesso, mais em outras despesas que você tem. Só que eu tô lá, eu tô pagando uma bala dessa, eu não vou deixar de ir no evento. Sim. Se tiver um evento, eu vou estar lá, eu vou estar aprendendo. E detalhe, tem a questão do ambiente. Porque quando você tá em um ambiente, tá na minha bolha. Até meses atrás, um ano atrás, eu achava, poxa, tô bem pra caramba, meu negócio é impressionante, olha que bacana. Aí você começa em ambiente que você tem gente muito mais foda. Muito mais foda, muito mais à frente do seu tempo, mais estruturada, mais organizada. Você olha assim, poxa vida, eu agora tenho uma referência e tem que saber lidar também com a cabeça, porque senão você fica imaginando que, poxa, se comparando, eu sou um bosta, não consigo fazer as coisas, mas entenda que às vezes não é o seu tempo. O melhor, talvez essa pessoa que você é hoje fosse aquela outra pessoa anos atrás. Você, por exemplo, deve ter passado por isso, né, Malu, entrando nesse mundo? Não, e isso que você falou de estar nos lugares com as pessoas, como que a gente se conheceu? Como que eu tô aqui hoje, né? Foi no Mercado Livre. Então, eu realmente sempre fui uma pessoa que tomou iniciativa, e muitas vezes eu tava morrendo de medo, morrendo de vergonha. Quando me chamaram pra subir no palco, quando eu fui a primeira vez na convenção digital, eu falei, eu vou subir nesse palco.
Que eu não fui embora, né, eu pensei em ir embora, eu deitei no hotel, eu falei assim: "Ai meu Deus, eu vou embora, eu nunca vou entender essas coisas de digital". Aí eu voltei no dia seguinte e aí foi sensacional, porque eu falei: "Eu vou fazer valer, eu vou conversar com todo mundo", eu cutucava a pessoa: "Oi, tudo bem? Você trabalha com o quê?". Porque quando me perguntavam: "Você trabalha com o quê no digital?", eu não sabia, não tinha resposta, eu tinha acabado de começar. E eu estava me comparando, achando Uhum. que eu era menos. Mas não, eu era só uma iniciante, tá tudo bem ser iniciante. E aí eu comecei a falar com todo mundo, falei: "Eu ainda vou subir no palco dessa convenção e eu ainda vou, viu, Major Tito, como palestrante". Mas eu subi pra falar no talk show em agosto tremendo, assim, minha perna fazia assim, ó. E o pessoal fala: "Nossa, Malu, você fala na live tão tranquila, conversa, grava vídeo". A minha perninha tá tremendo. Agora não mais, que a gente já começou faz um tempo. Mas a perna tremendo, mas você vai. Você vai. Eu fui lá, te conheci no Mercado Livre, me apresentei, conversei com você. E não é à toa que tô aqui hoje, que a Que gente tá loucura isso, gravando. né? É. Olha só, gente, eu conheci a Malu num evento do Mercado Livre, que eu tava na minha rotina, eu não ia naquele evento, tá? Não Uhum. ia porque tava muito corrido. Sim. E aí eu fui no evento, conheci a Malu. E detalhe, muita gente foi nesse evento e não conhece a Malu, não conhece também o Diego da Academia do TikTok, ele não conhece as Sim. pessoas. Eu conheci, inclusive, um dos cofundadores lá do Mercado Livre. E a questão de atitude, né? É. Poxa, se você quer mudar de repente de vida, mudar de ambiente, mudar sua realidade, quem sabe você tem que ter atitude. Atitude para participar, para investir. E que Uhum. bom que tem algumas pessoas que acham que não vale a pena, né? Que não é possível, que não. Cara, eu olho para Sim. essas pessoas e dá uma dó. Eu falo, cara, a verdade tá tão absoluta para mim. Tem um ditado que eu falo o tempo todo, e vocês vão me ouvir falar o tempo todo, né? Além do empreendedorismo na veia, Aham. que tem o e-commerce na veia, tem um podcast na veia, que é muito o que eu sou, mas Legal. tem um ditado que eu falo, manga com leite. Então, o que que é esse ditado que eu costumo dizer, Malu? Imagina que há 15 anos atrás, se você chegasse assim, ô Francisco, ô Chiquinho para os mais íntimos, ô Chico, Uhum. tá aqui essa manga e esse copo de leite. Você prefere chupar essa manga e tomar esse copo de leite, ou você quer que eu corte seu dedo agora? Simplesmente, eu te garanto, juro pela minha vida, que nesse momento eu ia te falar, corte meu dedo. Porque eu tinha certeza absoluta que se eu tomasse o copo de leite e chupasse a manga, eu iria morrer. É Aham. absurdo olhar assim, né? Sim. Mas é uma questão de uma crença e convicção. E da mesma forma que muita gente está ouvindo a gente aqui também tem essa crença de acreditar, Sim. não, isso é assim mesmo, mas acredite, muita coisa está somente na tua cabeça. Então, nesse momento, você se colocar em alguns ambientes, principalmente em ambiente, falar, cara, deixa eu testar isso aqui, deixa eu participar, Uhum. deixa eu ver como é que é isso. Tomar um certo cuidado pra não cair em golpe, cara. Que tem de Sim. guru vendendo curso. O cara olha pra você vendo o curso e fala: "Poxa, tá aí. Se você não teve resultado, é porque você não aplicou". E Sim. geralmente é isso que acontece. Só que Sim. você tem que entender que é a diferença. Hoje existe o golpe, que é a Black Fraud. A Black Uhum. Friday no Brasil no ano passado foi meio desastrosa, porque as pessoas já perceberam que é uma Black Fraud. Uhum. E aí a mentoria fraude. Porque existe uma diferença É. muito grande, Malu, entre uma mentoria e um curso. Né? A mentoria, o cara participa com você. O cara, ali pode entregar um conteúdo gravado, mas ele vai pegar na tua mão e falar, poxa, Sim. ou eu falo, poxa pra caramba, agora que eu percebo. Vocês perceberam, gente? E voltando aqui pro foco, imagina que o cara vai pegar na tua mão e ele vai falar assim, ó, Malu, você tá errando aqui. Não foi assim que foi passado. Ajusta, faz desse jeito. O cara testa com você, ele pega na tua mão, ele puxa a tua orelha. Sim. Eu não tenho certeza que a Letícia saiu de R$ 200 de faturamento, ficou 2 anos tentando vender, não conseguia, para R$ 120 mil em 6 meses, muito por causa do mindset que eu trabalhei nela, muito por causa também Sim. de eu pegar na mão, puxar a orelha e falar, Lê, não é assim, vai por esse caminho e tal. Então eu acho que é um caminho de você separar, né, quem que é o mentor de verdade, quem que é o golpe, quem que é o guru, quem que não é. Uhum. Pegar pessoas que realmente realizaram. Só que, se você segue o cara, provavelmente vai ser muito mais gostosinho você seguir o guru ali, porque nem todo mundo tem essa facilidade de produzir conteúdo e é difícil encontrar pessoas dependendo da área, porque a Malu é uma pessoa que Sim. entende do conteúdo, é a pessoa que aplicou e executou É. e pode ajudar você que está nos ouvindo aqui, quem sabe mudar de carreira, transição de carreira, Sim, não é com isso? certeza. E uma frase que eu gosto muito também, falando dessa parte de comparação, é: "Não compare os seus bastidores com o palco de alguém". Então, quando a gente tá ali na rede social, a gente tá ali no vídeo, a gente tá num evento, a gente tá sempre no nosso palco, né. Então não adianta a gente ficar olhando para os nossos bastidores, tipo: "Pô, eu tô aqui exausta, trabalhando que nem louca, a Malu tá lá no evento, toda linda, maravilhosa", mas esse é meu palco.
Você não tá vendo meus bastidores. Então, eu sinto que a mentoria é muito isso também. É você abrir os seus bastidores pro seu mentorado, entendeu? Então, você realmente tá ali e mostrar, ó, tem que fazer tudo isso aqui pra você alcançar esse objetivo. Não é só ficar vendendo resultado ali. Ah, eu sou foda por causa disso, disso, disso. 1 milhão de visualizações e você vai viralizar em uma semana. Não é isso. Então, hoje, uma mentorada minha lançou o e-commerce dela hoje, foi o lançamento. E aí, eu liguei pra ela de manhã, falei, boa sorte, eu tô mandando boas energias, vai dar tudo certo, eu tô com você. Então, pra mim, é muito isso. Porque senão ela comprava meu curso, assistia as 4 aulas, os 4 módulos, tava pronta, tava Uhum. entregue. Mas é a presença da pessoa, é realmente se pegar na mão e falar, vai dar tudo certo. Pra mim é muito, muito mental. Total. Esse cara, por exemplo, que eu citei agora há pouco, que é o Felipe, ele tinha comprado o curso de outra pessoa, viu o vídeo no YouTube, teve problema e falou. Quando ele chegou em mim, eu tenho um áudio no WhatsApp que eu compartilho às vezes. Cara, é bizarro a descrença que ele tinha, né? Ele apanhou. É o nordestino, Uhum. você não vai saber, mas lá no Nordeste, se você tentar fazer um carinho no jumento, esse jumento ele vai jogar a cabeça pra tudo que é lado. Porque o jumento, ele Eu apanha. sou veterinária, pô. Ah, você sabe disso então, né? Um animal que apanha, vai fazer um carinho nele, ele dá salto, ele vira a cabeça de um lado pra Sim. outro porque ele acha que vai apanhar novamente. Então, se você deu azar, de repente, de pegar um mentor, né, um guru que não te Foi o meu ajudou, caso, né? muitas vezes também, às vezes você não encaixa comigo, né? Você faz uma mentoria Sim. comigo, quer dizer, eu tenho taxa de 100% de sucesso, graças a Deus, mas de repente você fez uma mentoria ou um curso com outra pessoa Sim. e você não conseguiu Conectar. com aquela pessoa. Então você pega outro professor, é como você tá na escola, tinha um professor que você conectava, tinha um professor que você não conectava. Então, nesse momento você consegue alguém que conecta com você, que vai te ensinar, quem sabe numa linguagem e de uma forma, numa Sim. dinâmica que você vai entender e compreender e aplicar, né, na sua empresa, no teu negócio, na tua vida. Sim, e é muito no conteúdo que o mentor compartilha isso, né? Então, a Bruna mesmo foi uma pessoa que produziu conteúdo por mais de 1 ano ali, né? Gratuito e ajudando as pessoas em live antes dela abrir a mentoria dela. E eu já acompanhava e eu gostava dela. E eu tinha realmente caído nesse golpe, foi um golpe, porque o cara me vendeu a mentoria e na hora que eu paguei, que eu acertei, ele me mandou um canal do YouTube que não era dele pra eu assistir os vídeos. Mentira. Não tô mentindo. Não, nem vamos entrar Não em. cita o nome, é o golpe. Não, pelo amor de Deus, mas isso é um golpe. Entende? Então ele falou assim: qualquer coisa eu tô aqui, qualquer dúvida. Meu Deus. Então, assim, existe muito conteúdo E gratuito. foi vendido como mentoria. Vendido como Que mentoria. absurdo, gente. E cara. Que absurdo, gente. E assim, existe muito conteúdo gratuito. Se a pessoa quiser aprender tudo que eu sei hoje, assistindo conteúdo gratuito, ela consegue. Foi aquilo que você falou, ela vai levar muito mais tempo, né? Do que ela pegar aí um mentor ou cursos que seja e atravessar esse caminho um pouco mais rápido. Mas aproveitem o conteúdo gratuito. Tem muita coisa maravilhosa, entendeu? Pelo menos para conhecer a área. Conheça as áreas do marketing digital que você gostaria de atuar. Entenda um pouco mais. Mas sabe o que eu percebo, não foi o que eu Malu? fiz. Eu sempre que eu trago um convidado aqui, eu arrumo uma treta, sabe? Eu Ah. discordo totalmente. Eu respeito o que você falou, mas já seu posicionamento burro. Desculpa. É tipo aquela do. Tipo do Bruno de Perini, férias ela- com ex. é, Não, de tipo férias isso. com ex. Eu entendo, mas eu não concordo. Mas o que E eu tá quero, tudo bem. As mas pessoas o que eu quero dizer com você? O que eu percebo é quase que uma overdose mental. A pessoa fica assistindo, patinando, verdade. patinando, patinando. Então, quando você tem alguém que fala, Isso é cara, ó, existe vários caminhos, mas com base no que eu entendi de você, nesse caminho aqui, você vai chegar mais rápido e você vai ter maior chance de Isso é sucesso. Provavelmente, Malu, se eu pego você naquela época que você tava naquele segmento e tal, você seria um grande case no mercado hoje, estaria Sim. gigante e tal, porque da mesma forma que eu identifiquei na Letícia, no Felipe, no Jomar, em FKS e várias outras empresas, eu consigo identificar, né, o talento da pessoa. Falar, cara, essa pessoa tem potencial, vou investir, vai ser um grande case pra mim. Eu tô com uma proposta, inclusive. A gente tá no finalzinho do podcast, né, gente? Quase chegando no final. Aqui, inclusive, tem a nossa... É simples, mas é um brindezinho, que é a caneca do nosso e-commerce na Vivo, pra você tomar aquele café. E também tem uma pulseira. Deveria ter uma pulseira aqui dentro. Tem sim. Tem uma pulseira aqui dentro. O que é essa pulseira? Essa pulseira Que bacana. vai ser um acesso para o evento presencial que eu tô com o plano de fazer ainda esse ano. Aham. E aí eu vou levar algumas pessoas. Então as pessoas que vêm no podcast estão convidadas, você está convidada. Maravilha. Quem sabe, talvez, como palestrante, se Aí sim, der tudo certo. Vocês ouviram, né? Tá anotado aí. E detalhe, a gente está falando aqui, né, com muito merchan, o e-commerce na veia é uma consultoria, né,
que Sim. produz conteúdo para o comércio eletrônico, mas também ajuda empresas e pessoas a performarem, a garantirem, né, o sucesso dentro do comércio eletrônico, falando Sim. de sites, falando de marketplaces no geral. Então, você que está nos ouvindo aqui, seja agora, né, em fevereiro de 2022, seja daqui a um ano, esse negócio está vivo e vai estar muito maior com certeza. Então, você pode contar com a gente aqui para estruturar o teu e-commerce, para ter uma chance maior de sucesso e, principalmente, nossa função é te ajudar a vender o maior número de produtos com a maior margem de lucro possível. Então, pode contar sempre com o e-commerce na veia. É meu xodó, eu amo essa empresa e quero cada vez mais me dedicar e ajudar pessoas a transformarem suas vidas através do empreendedorismo. É meu grande propósito de vidas sempre. Né, Malu? Isso aí, maravilhoso. Bom, gente, já temos aqui mais de 1 hora de conteúdo, Malu. Se você pudesse deixar aqui, né, um recado para quem está nos ouvindo. Aliás, se tiver mais um tema que você queira puxar, fica à vontade. Nosso podcast é isso, é um bate-papo. A gente falou sobre bastante coisa que eu gostaria de trazer, mas eu gostaria de finalizar bem nessa parte da transição de carreira mesmo. Acredite em você, entenda o que você quer, onde você quer chegar e por quê. Eu quero ser desse recado olhando no olho da turma ali. Então, acredite em você, onde você quer chegar e qual é o seu porquê. Exatamente isso que o Francisco falou. Qual é o propósito dele? Qual é o seu propósito? Muito interessante, Malu. Muito bacana assistir você. E é claro, né? Eu quero entender e as pessoas que estão aqui querem entender. Tá, eu gostei da Malu, acho que ela manda bem, ela entende do que ela tá falando. Como é que ela te contata? Como é que ela te encontra? Ou melhor, quais produtos você tem hoje para entregar para essa galera, para quem estiver interessado? E depois também, como é que a pessoa te encontra, os seus serviços, seus canais, tua empresa, como que tá isso? Vocês podem me encontrar lá no Instagram, malucelestino.digital, e no TikTok também, que é meu xodózinho, né? Eu gosto muito do TikTok. Eu comecei esses 2 perfis novos agora em janeiro, exatamente para testar teorias. Então, eu gosto sempre de estar testando para mostrar para os meus alunos isso mesmo. Isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Então, são 2 perfis novos em folha. Eu tô, inclusive, com um supletivo de redes sociais lá, onde eu tô postando por 30 dias seguidos várias dicas para você começar do zero. Porque é uma coisa que eu vejo muito, rapidinho, sei que a gente tá finalizando, mas é a pessoa que chega em muitos seguidores, mas não consegue monetizar. Então, meu foco maior tá sendo esse agora, a pessoa que já tá lá bombada, estourada, mas ela não consegue monetizar os vídeos. Então, ela cria conteúdo, como o Francisco falou, cria conteúdo ali gratuito, que não leva a nada, né, Francisco? Mas ela não sabe exatamente o que ela pode vender. Então, eu tenho uma esteira de produtos, né, que eu fui criando ao longo do tempo. Então, tem um produto ali mais base, onde você tem acesso ao meu Close Trends, que eu chamo, né, onde eu te mando as trends, eu te conto, né, um pouco do meu dia a dia e eu te mostro também como que você pode aplicar pequenas mudanças no seu conteúdo que vão fazer a diferença. E eu tenho também curso gravado, né, que é o Poder dos Vídeos Curtos, que inclusive o Gesiel tá aqui e gravou comigo, e a mentoria. Individual. Muito interessante. Então é malucelestino.digital. Isso. É o canal, então, gente. E detalhe, se você tá nos ouvindo aqui, tem nosso patrocinador oficial, que é o @e-commerce na veia. O nosso podcast está no Instagram como @podcast na veia. E lá no YouTube você vai poder assistir todos os episódios em alta resolução e qualidade de som também. E aproveitar ali o melhor do conteúdo de empreendedorismo e vendas e alta performance. Sempre na íntegra com empreendedores de verdade que vivem o empreendedorismo na veia. E eu, Francisco, aqui o host que vos fala, @Francisco Limant lá no Instagram, me siga lá, compartilha um pouco, né? Fala sobre o que você aprendeu, me manda um direct, se aproxima de mim ali, vou adorar conhecer você pessoalmente ali e conhecer você digitalmente, não é isso? Sim. Eu acho que basicamente a gente encerra por aqui, Malu. Agradeço muito a participação, espero que você volte no futuro aqui para trazer mais conteúdo para essa turma. E é isso, gente. Obrigado pela participação de vocês, hein? Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.